Ele chegou desacreditado, vindo de uma passagem apagada na Itália, questionado pela imprensa e até por parte da torcida. Diziam que ele não tinha o físico para suportar a intensidade da Premier League. Mas bastaram alguns meses para que a Inglaterra percebesse que estava diante de um prodígio do futebol. Um novo rei havia chegado. Ele não era apenas um atacante, era um maestro que regia o ataque com velocidade, inteligência e precisão. Potência e facilidade nos dribles para quebrar defesas e abrir espaços das equipes que o confrontavam. E diante dos olhos do mundo, transformou-se de promessa em uma lenda. Este é Thierry Henry, o homem que fez de Highbury o seu trono e do Arsenal o império dominante. Era agosto de 1999. O Arsenal havia acabado de vender Nicolas Anelka para o Real Madrid e precisava de um atacante capaz de manter o time competitivo. Arsène Wenger, treinador que já conhecia Henry desde os tempos de Mônaco, não teve dúvidas. Pediu a contratação do jovem francês, que vivia um momento difícil na Juventus, onde atuava deslocado como ponta e raramente era titular. Henry chegou a Londres com apenas 22 anos e custando 11 milhões de libras, valor alto para a época. A imprensa inglesa recebeu a contratação com desconfiança. Muitos jornalistas lembravam do seu desempenho abaixo do esperado na Itália e questionavam se ele conseguiria se adaptar ao ritmo físico e veloz da Premier League. E, de fato, o início foi turbulento. Nos primeiros 8 jogos, Henry não marcou nenhum gol. O tabloide Daily Mail chegou a publicar: será este o substituto de Anelka? Talvez o Arsenal tenha apostado alto demais. Mas Wenger sabia o que estava fazendo. Ele conversou pessoalmente com Henry, reposicionando-o como atacante central, onde poderia explorar não apenas sua velocidade, mas também seu raciocínio rápido e finalização letal. O primeiro gol finalmente saiu contra o Southampton, num chute curvado de fora da área que beijou a rede. A expressão de alívio no rosto de Henry dizia tudo. Aquele momento seria o ponto de virada. Dali, a confiança cresceu, e o francês começou a mostrar ao público inglês quem ele realmente era. Nos meses seguintes, Henry encantou a Premier League com sua combinação única de técnica, agilidade e frieza diante do gol. Diferente de outros atacantes velozes, ele não se limitava a correr em linha reta. Parava, olhava, esperava o momento certo para acelerar e com um único movimento deixava o marcador para trás. Seu estilo, peito erguido e olhar fixo no gol, virou marca registrada. Na temporada 99-2000, sua primeira no Arsenal, Henry marcou 26 gols em 47 jogos, tornando-se o artilheiro da equipe. A torcida, que antes o via com desconfiança, agora entoava seu nome nas arquibancadas de Highbury. Jogadores adversários começaram a reconhecer publicamente seu talento. Tony Adams, capitão do Arsenal, disse em entrevista: ele é diferente de qualquer atacante que já vi. Não é só rápido. Ele pensa o jogo 3 passos à frente. Até Alex Ferguson, técnico do Manchester United, afirmou que Henry podia decidir uma partida sozinho. Mas o francês ainda tinha mais a mostrar. Ele não queria ser apenas bom, queria ser inesquecível. E a temporada seguinte mostraria que o Arsenal havia encontrado não apenas um goleador, mas o homem que mudaria o patamar do clube. A temporada 2000-2001 começou com uma expectativa diferente. O torcedor do Arsenal já não olhava para Henry como uma aposta incerta. Ele agora era o homem que carregava o ataque, o jogador que podia transformar uma partida com um único lance. Ainda assim, havia algo nele que intrigava a imprensa e até adversários. Como um atacante tão alto e com pernas tão longas podia se mover com tanta leveza e mudar de direção com tanta facilidade? Logo nas primeiras rodadas, Henry mostrou que não era apenas um artilheiro, mas também um criador de jogadas. Sua visão de jogo permitia passes precisos que quebravam linhas defensivas, e sua habilidade em conduzir a bola a alta velocidade parecia impossível de conter. Muitos defensores relatavam que marcar Henry era um pesadelo, porque não bastava correr atrás dele, era preciso prever um movimento que, na maioria das vezes, nem eles sabiam de onde viria. Os gols começaram a se acumular, e não eram gols comuns.
Contra o Manchester United, em outubro de 2000, Henry marcou um dos tentos mais icônicos da sua carreira. Recebeu a bola de costas para o gol, a levantou com um toque e, sem deixá-la cair, girou e acertou um chute perfeito no ângulo, deixando Fabien Barthez completamente imóvel. Highbury explodiu. O estádio foi ao delírio. Comentaristas ingleses já o chamavam de gênio. Esse gol não foi apenas um ponto na tabela. Foi a declaração de que o francês havia chegado para se tornar um dos maiores da história do futebol inglês. Naquele mesmo ano, Henry terminou como artilheiro do Arsenal e vice-artilheiro da Premier League, atrás apenas de Jimmy Floyd Hasselbaink. Mas sua influência ia além dos números. Ele havia se tornado o homem que ditava o ritmo do ataque, que arrastava defensores para abrir espaço para companheiros como Dennis Bergkamp, Robert Pires e Freddie Ljungberg. Arsène Wenger, em entrevistas, dizia que Henry não era um jogador encaixado no sistema, ele era o próprio sistema. A temporada 2001-2002 seria o momento da explosão definitiva. O Arsenal vivia um momento de reconstrução, mas Henry estava num nível técnico e mental muito acima da média. Não sendo apenas um finalizador letal, mas um líder silencioso. Aquele que, em momentos de dificuldade, pegava a bola e assumia a responsabilidade. Contra o Chelsea, em Stamford Bridge, Henry marcou outro gol inesquecível. Arrancou do meio-campo, deixou John Terry e Marcel Desailly para trás e finalizou com frieza na saída do goleiro Carlo Cudicini. Ao longo daquela campanha, Henry não apenas empilhou gols, mas também assistências, sendo decisivo na conquista da Premier League e da FA Cup. O Arsenal terminou a liga invicto fora de casa, um prenúncio do que viria 2 anos depois. Henry foi eleito o jogador do ano pela FWA, um reconhecimento não só ao seu trabalho, mas ao impacto que tinha no futebol inglês. A Premier League, que já havia visto craques como Eric Cantona e Alan Shearer, agora testemunhava algo diferente. Henry não se encaixava em rótulos. Ele era técnico como meia, rápido como um ponta e mortal como um centroavante. Ex-jogadores e comentaristas passaram a chamá-lo de o atacante perfeito. Alan Hansen, lenda do Liverpool, disse num programa da BBC: "Ele não joga contra os zagueiros, ele dança ao redor deles." Dentro do vestiário, Henry era respeitado por todos. Não era o mais falante, mas seu profissionalismo impressionava. Era sempre o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair. Passava horas aperfeiçoando finalizações, treinando chutes com as 2 pernas, cobranças de falta e movimentações sem a bola. Wenger recordou anos depois que Henry tinha uma obsessão em melhorar a cada semana. Henry terminou a temporada com 32 gols em 53 partidas, consolidando-se como um dos maiores atacantes do planeta. Mas para ele, aquilo ainda não era o auge. Ele sentia que ainda havia um capítulo maior para escrever. Um capítulo que não apenas colocaria seu nome na história do Arsenal, mas também eternizaria aquela equipe na memória de todos que amam o futebol. Esse capítulo estava prestes a começar e ficaria conhecido como a Era dos Invencíveis. A temporada 2003-2004 começou como qualquer outra, pelo menos para quem não estava dentro do vestiário do Arsenal. Já para Henry e seus companheiros, havia algo diferente no ar. Arsène Wenger havia plantado uma semente meses antes, declarando para a imprensa que seu time poderia terminar a Premier League sem perder um jogo sequer. Para muitos, foi visto como arrogância. Para Henry, foi visto como um desafio pessoal. O francês estava no auge físico e técnico. Com 26 anos, combinava maturidade, experiência e uma confiança quase intimidadora. Já não precisava provar nada para ninguém, mas queria provar para si mesmo que podia liderar uma equipe rumo à perfeição. Desde as primeiras rodadas, ficou claro que o Arsenal tinha algo diferente. Henry era o farol da equipe, o jogador que atraía olhares e atenções,
permitindo que seus companheiros encontrassem espaço para brilhar. Ele não era apenas o artilheiro, era o cérebro e o coração do ataque. Os adversários tentavam de tudo: marcação dupla, linhas defensivas recuadas, faltas táticas, nada funcionava. Henry parecia prever cada movimento defensivo antes mesmo que acontecesse. Em partidas decisivas, sua presença mudava o rumo do jogo. Contra o Liverpool, em abril de 2004, Henry protagonizou um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira. Com o Arsenal perdendo por 2-1, Henry recebeu a bola no meio-campo, arrancou, deixou Jamie Carragher no chão e finalizou com categoria, virando o placar e reacendendo a chama da invencibilidade. Highbury vibrava de uma forma quase mística. A cada toque de Henry, a torcida levantava, esperando algo mágico. Ele correspondia com gols, assistências e dribles que desafiavam a lógica. Muitos zagueiros da Premier League admitiriam anos depois que jogar contra ele era uma experiência humilhante, porque, mesmo sabendo o que ele faria, não conseguiam pará-lo. Os números eram absurdos. Henry terminou a temporada com 30 gols na Liga e 39 no total, conquistando pela 4ª vez o prêmio de artilheiro da Premier League e sendo eleito jogador do ano pela PFA e pela FWA. Mas mais do que os números, havia a maneira como ele fazia. Não eram gols triviais, eram obras-primas, finalizações milimétricas no canto, chutes de curva impossíveis, arrancadas que transformavam defensores em espectadores. A invencibilidade se manteve até o último jogo. 38 partidas, 26 vitórias, 12 empates, nenhuma derrota. Algo que não acontecia no futebol inglês havia mais de um século. Quando o árbitro apitou o fim da última partida, Henry não comemorou como alguém que havia apenas vencido um título. Ele comemorou como alguém que sabia que havia entrado para a eternidade. Jornalistas do mundo inteiro se renderam. O Arsenal de Henry é um dos maiores times da história do futebol, estampava o The Guardian. Dentro do clube, Henry era reverenciado. Wenger o chamava de o jogador mais inteligente que já treinei. Companheiros o viam como líder silencioso, aquele que não precisava gritar para ser respeitado. Ele liderava pelo exemplo, pela consistência, pela capacidade de decidir os jogos mais difíceis. A temporada dos Invencíveis não apenas coroou Henry como o maior jogador da história do Arsenal, mas também reforçou sua posição como um dos melhores atacantes que o mundo já viu. Ele não foi apenas parte da história. Ele escreveu um capítulo que será contado enquanto existir futebol. Depois da temporada perfeita dos Invencíveis, qualquer outro time teria se acomodado. Mas Thierry Henry não conhecia essa palavra. Para ele, cada nova temporada era uma chance de escrever outra história, de desafiar novamente os limites do impossível. No entanto, o cenário começava a mudar. O Arsenal ainda era uma potência, mas rivais como Chelsea, Manchester United e, em menor escala, Liverpool, reforçavam-se pesadamente. O Chelsea, agora com o investimento milionário de Roman Abramovich, tornava-se um adversário implacável. Wenger, fiel à filosofia de desenvolver talentos e não gastar fortunas, enfrentava um novo tipo de desafio. Henry, mesmo em meio a essas mudanças, continuava sendo a referência técnica e emocional da equipe. A temporada 2004-2005 foi marcada por duelos ferozes. Henry seguia letal, garantindo vitórias que mantinham o Arsenal no topo, mas os Invencíveis finalmente caíram. A derrota para o Manchester United em Old Trafford, num jogo tenso e polêmico, encerrou a sequência de 49 partidas invictas. Para Henry, foi um golpe duro. Ele não escondeu sua frustração, mas também não deixou que isso abalasse sua fome.
Em maio de 2006, o Arsenal alcançaria um feito histórico: chegar à final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. O caminho foi épico. Eliminações sobre Real Madrid, Juventus e Villarreal. Henry teve papel fundamental, especialmente na vitória no Santiago Bernabéu, quando marcou o gol da classificação com uma arrancada que deixou a defesa merengue para trás. Aquela noite em Madrid foi um lembrete ao mundo. Ele ainda estava no auge. A final da Champions contra o Barcelona parecia ser o destino perfeito para coroar sua trajetória no Arsenal com o maior título possível. Mas o roteiro não saiu como planejado. Jens Lehmann havia sido expulso muito cedo da partida, deixando o Arsenal com 1 a menos. Mesmo com 1 a menos, só o Campbell colocou o Arsenal na frente, fazendo o time se entusiasmar para sua grande conquista. Mas esse sonho havia sido interrompido. Eto'o e Belletti viraram para o time catalão. Henry, exausto e devastado, ficou ajoelhado no gramado de Paris. Não era apenas uma derrota. Era a sensação de que, talvez, aquela tivesse sido a última grande chance de conquistar a Europa com o Arsenal. O período também foi marcado por mudanças emocionais. Highbury, a casa do Arsenal por mais de 90 anos, se preparava para fechar suas portas. Em 2006, na última temporada no estádio, Henry garantiu que a despedida fosse memorável. Contra o Wigan, na rodada final, ele marcou 3 vezes, beijou o gramado e agradeceu a torcida como se estivesse se despedindo de um velho amigo. Para os torcedores, foi um momento emocionante. Eles sabiam que aquele era mais do que apenas um jogo. Era o adeus a uma era. Poucos meses depois, o Arsenal se mudaria para o Emirates Stadium. A nova casa era moderna e grandiosa, mas para Henry ainda não tinha alma. No verão de 2007, após longas especulações, a notícia veio. Henry assinaria com o Barcelona. A decisão foi difícil, quase dolorosa. Ele explicou que não se tratava de deixar o Arsenal por vontade própria, mas por acreditar que o clube estava entrando num processo de transição que poderia afastá-lo das grandes conquistas. Wenger, seu mentor, compreendeu. A torcida, mesmo triste, entendeu. No dia do anúncio, Henry escreveu uma carta aberta aos fãs do Arsenal, agradecendo pelo amor e dizendo que o clube sempre faria parte dele. "Vocês não me deram apenas apoio. Vocês me deram uma casa", declarou. Para muitos, foi o fim de um capítulo dourado. O legado estava escrito. 377 jogos, 228 gols, 2 títulos da Premier League, 2 Copas da Inglaterra, 4 vezes artilheiro da Liga e uma estátua que anos depois seria erguida em sua homenagem, eternizando o homem que transformou o Arsenal numa potência inglesa. Dos aplausos ensurdecedores no Highbury, às reverências na Premier League, Henry não apenas representou o Arsenal, ele foi o Arsenal. Sua elegância, sua frieza diante do gol, seu respeito ao esporte e seu amor pelo clube transformaram o camisa 14 numa lenda eterna. E se essa história fez você reviver esses momentos ou conhecer pela primeira vez o impacto de um verdadeiro ídolo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Aqui você sempre vai encontrar histórias que vão além das 4 linhas, que mergulham na alma do futebol. Essa foi a história de Henry, o menino que se tornou rei em Londres e que transformou o gol numa poesia.